Olá! Todo dia a gente convive numa sociedade onde existe a tal ditadura da beleza. Mas quem é que cria essa tal ditadura? Por que a gente precisa dela? Será que ela existe mesmo de tal forma a influenciar o nosso dia a dia? Este é o tema que está em discussão. Quem está aqui nesta discussão com a gente é o Pedro Neto, que é publicitário e também trabalha com preparação de modelos e misses. A Ludmila Rodrigues, que é psicóloga, seja muito bem-vinda a essa discussão. E Fabi Falcão, ela que é blogueira de moda também. Eu queria a posição de cada um de vocês sobre a seguinte pergunta: a ditadura da beleza é uma realidade? Na verdade, desde que existe vida, que a gente vê por épocas a diferentes ditaduras de beleza, né? Hoje em dia a gente vê bem mais exacerbado, né, nos dias de hoje, e traz realmente uma questão até psíquica, alguns prejuízos, querendo avançar e querendo chegar ao top, né, desse padrão de beleza que a mídia impõe, né, nos dias de hoje. Fabi, essa ditadura, ela existe de fato ou ela é uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém vê? Existe de fato e é cruel e muito real. Ela está aí, principalmente agora com esse boom de blogs de moda, eu acho que ela se tornou mais evidente e mais exigente das pessoas. Esse padrão de ditadura da beleza sempre existiu. Seja as mais cheinhas no Renascimento, seja as mais esguias na década de 20, estou dando um pulo. Né? Seja as mais modernas e mais firmes mulheres na década de 40, 50, como a Naide Beriz, a primeira Miss Paraíba, a primeira mulher a usar calças aqui. Então sempre houve uma ditadura da beleza que ou tolheu ou tornou livres uma série de conceitos. Sempre teve alguém para botar de frente essa ditadura da beleza. Sempre houve um transcendente. Eu acho que assim como a fé, o ser humano sempre busca algo maior, e aí algo maior talvez seja o inalcançável. E hoje em dia, com a tecnologia, o inalcançável vai ficando cada vez mais perto da gente. Você acha que a mídia influencia o padrão de beleza? Roda aí. A mídia influencia. Porque eu sou profissional da área de nutrição, né? E justamente você tira por esse marketing, né? Bastante, porque você vê propaganda o tempo todo, você vê promoções de mulheres bonitas, o tempo todo você está promovendo essa boniteza. Na televisão tem demais. Influencia. Você acaba, a partir do momento que você acaba botando na sua cabeça que aquilo é ideal, você acaba exagerando muito mais. Se não fosse a mídia, as novelas incentivam muito. As modas que saem nas novelas é um incentivo enorme. Bom, diante disso, agora eu pergunto para vocês, a culpa é só da mídia ou tem outros fatores aí que influenciam essas normas e padrões de beleza? Na verdade, a mídia ela tem uma influência, né, justamente nesse padrão. Mas muitas vezes as pessoas estão nos dias de hoje buscando tanto essa beleza exterior e muitas vezes esquecendo da beleza interior, de alimentar essa autoestima, né? E aí a gente chega numa época, nessa correria, de parar um pouco e pensar, não só na estética, mas por dentro, como que eu me sinto, né? Porque muitas vezes está mascarada essa beleza de uma insegurança, né? De uma baixa autoestima. É só da mídia, Fabi? A mídia é a grande influenciadora, né, hoje em dia. Mas é como ela falou, parte também da pessoa, de uma insatisfação pessoal. E a mídia entra aí como uma chave que ocasiona nessa exploração, digamos, né, visual. Assim, a família e as rodas de amigos também definem esse tipo de coisa? Porque às vezes a gente, até uma certa idade, se veste como o pai e a mãe mandam. Exatamente. Depois de um certo tempo, a gente começa a criar asas e começa a se vestir do jeito que quer. Então a família tem uma certa influência sobre isso, eu acredito. Nós somos seres sociais, né? Então, você veja nessa fase da adolescência, a gente pode ver uma característica muito forte que é tentar ser aceito pelo grupo, né? Então aí vem as roupas, né? Acessórios, enfim. Muitas vezes esses adolescentes, eles de querer tanto entrar nisso, eles entram nos distúrbios alimentares, que a gente pensa que não é frequente, mas a gente percebe que a cada dia que passa isso é bem frequente, né? Nos dias atuais.
Ou seja, a gente pode falar que a ditadura da beleza tem efeitos negativos, mas também tem os seus efeitos positivos. Sim, claro. Exatamente, né? À medida que você percebe que não está preso a um padrão, que você precisa seguir um padrão, você pode aperfeiçoar uma série de aspectos, você pode, infelizmente, tolher uma série de aspectos também. E a mídia, infelizmente ou felizmente, acaba destacando isso tudo. É, na verdade, um grande espelho do pensamento da sociedade. Se você observa o movimento da comunidade, a mídia está refletindo esse movimento. Não acredito mais em uma troca do que uma influência unilateral. Na busca pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, tem muita gente que gasta e muito em procedimentos estéticos e, nos casos mais extremos ou indicações médicas, a cirurgia plástica. Então a gente foi atrás de pessoas que fizeram a cirurgia plástica. Nossa equipe conversou com um médico cirurgião e você vai conhecer agora a história da Flávia Borba, que fez 2 procedimentos estéticos. Vamos ver. Quem olha para Flávia já percebe de cara que a vaidade é uma companheira inseparável. Sempre gostei de me arrumar, de sair maquiada, de sair cabelo arrumado, usar um salto. Sempre, sempre, sempre. E a vaidade está presente nos mínimos detalhes. A maquiagem, por exemplo, é indispensável em qualquer ocasião. Eu tenho que fazer minha propaganda, né, gente? Saio com minhas bijuterias, saio bem maquiada, porque eu sou a minha vitrine. Se eu sou maquiadora, se eu faço penteado e se eu vendo bijuteria, então tenho que andar com vitrine viva, né? Mas foi há cerca de um ano quando Flávia deu o maior passo em busca do visual que considerava ideal. De uma só vez, ela se submeteu a 2 cirurgias plásticas. Meu nariz e minha orelha. Porque minha orelha era abaninho, né? E meu nariz era meio de bruxequeca. Aí eu não gostava, sofri muito bullying. Nem naquela época não existia o nome bullying, mas sofri bastante preconceito. A cada ano que passa, mais as cirurgias plásticas se popularizam aqui no Brasil. E a busca é tão grande que o país já ocupa o 2º lugar no ranking mundial do número de procedimentos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E a Paraíba não foge dessa realidade. É uma procura crescente, sem dúvida alguma, isso inclusive em nossa cidade reflete o aumento populacional, né? E também uma questão cultural, né? A nossa cultura ela está cada vez mais voltada a esse tipo de atividade, querer mostrar o corpo, né? Nós vivemos num país tropical em que as pessoas têm a necessidade de usar roupas de banho. E entre os pacientes, elas são sempre maioria. 70%, 80% dos pacientes são mulheres. São mulheres, a faixa etária deve estar aí entre os 20 e poucos e os 50 e poucos anos, né? Que coincide com o período em que a mulher, digamos assim, o homem, o corpo humano de uma maneira geral, está naquela fase mais produtiva, de maior rigidez física, com maior saúde. Para o cirurgião plástico, a busca pelos procedimentos com fins estéticos pode se tornar um problema quando há exageros. Toda cirurgia implica num risco, implica numa cicatriz, implica num período de recuperação, implica numa despesa financeira importante. Então isso tudo tem que ser muito amadurecido, não é uma coisa que você resolva agora para fazer amanhã, né? Nem é um mercado. E esse erro Flávia promete não cometer. Apesar de ter ficado extremamente satisfeita com o resultado das plásticas, ela diz que não quer mais passar por um centro cirúrgico. Eu já me conformo com o meu corpo. Sou magra, sim, mas eu quero engordar só mais um pouquinho. Mas em relação à cirurgia plástica, quem sabe futuramente. Mas hoje em dia não. Eu gosto de tudo em mim. Você
Você tem alguma experiência pessoal, né, sobre cirurgia plástica? Eu tenho pontinho do nariz, base, um pouquinho de zigomático, mandíbula, queixo, umas injeçõezinhas aqui na testa para ficar alerta. Mas eu acredito que isso tudo reflete a vontade de ficar bem no vídeo, de ficar bem em cena. Eu sou professor da faculdade Maurício Nassau. Então é muito bom, você se sente mais seguro. Foi como a nossa colega psicóloga falou, parte de dentro. Olha só, hein? Desde 2013, o Brasil passou os Estados Unidos e vem sendo o recordista mundial em cirurgias plásticas. Mais de 1,5 milhão de procedimentos feitos em salas de cirurgia por ano. As mulheres são responsáveis por 88% das operações estéticas feitas no país. Esse é um relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Tem limite para a cirurgia plástica? Qual é o limite? Qualquer comportamento normal pode virar patológico, segundo os pesquisadores. O que vai diferenciar isso é a intensidade, a frequência e o quanto isso atrapalha a minha vida, tanto pessoal, acadêmica, social. Então, eu estar o tempo todo pensando em o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, isso muitas vezes atrapalha e pode sim virar patológico. A gente sabe que a idade vai passando, é inevitável. E a gente acaba buscando sempre essa coisa da aparência mais jovem, a aparência mais jovem. Isso chega a ficar ridículo dependendo da idade ou dependendo... Vocês já viram pessoas assim que dizem, não, essa pessoa não precisava fazer essa cirurgia plástica? Existem essas críticas? Eu acho que depende muito da atitude da pessoa, porque às vezes tem gente que exagera nos procedimentos e continua se vestindo como uma menininha, sendo que... Não dá, né? Não dá. Sabido que a idade não é essa, né? Eu acho que tem que impor limite. Assim, você tem noção da idade que você tem, você pode... Todo mundo quer melhorar, né? Sempre mais. Muito bom. Mas com limite. Mas busca pela juventude já é outra coisa, né? Se sentir bem com a aparência é outra história. Parte mais da aceitação de si, né? Então, muitas vezes você não aceita as marcas que o tempo vai trazendo, né? O tempo vai passando e aí você não aceita. Então, trabalhar essa aceitação de si próprio, né? Da idade que você tem, é um grande passo para um bem-estar, né? O curioso é que há uma Miss Universo chamada Apasra Hongsakura, se eu não me engano é tailandesa, é asiática. Venceu o Miss Universo, acredito, em meados dos anos 70, 60, 70, algo que faz um certo tempo, mas hoje em dia ela ainda possui a mesma fisionomia de quando foi eleita. E consegue. É curioso, mas acho que vai consegue. chegar uma hora que ela vai ficar parecendo uma boneca de cera. Já chegou, né? Ela parece uma boneca de cera, ela parece que não é de verdade, mas isso talvez possa suprir alguma necessidade psicológica bem que ela com tenha. esta imagem. Pode ser que ela não aceite a mudança do tempo. Acho que quando você chega nessa questão da ditadura da beleza em função do tempo, o tempo ele é cruel ou é o nosso melhor amigo? Depende de como você vai observá-lo, né? Ó, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a rotina de uma Miss. Ela hoje é modelo e ela precisa viver desta ditadura da beleza. Fique com a gente porque aqui tem discussão.